Estamos na Beira Alta. Carapito é esta aldeia tranquila, com vista para a Serra de Estrela, ao fundo, num azul celeste. Aqui ao lado, a Serra do Pisco domina a paisagem. A criatividade dos carapitenses tem raízes que atravessam várias gerações. Hoje em dia, uma grande parte da cultura e do desporto acontecem aqui. Tendo como base um número de jovens que é já exceção na região, em Carapito abundam as iniciativas culturais e recreativas. Para isso, em muito contribuiu a criação do Clube Cultural e Recreativo, a 14 de julho de 1978. Desde então, todos os anos organiza uma festa, atualmente no último fim de semana de julho, em que se realizam vários jogos tradicionais e provas desportivas, torneios de futebol de 5, masculino e feminino, há música e comes e bebes. Estamos no centro da aldeia. A praça é o principal ponto de encontro e sala de visitas. Ao fundo, ao centro, surge a altiva antiga casa paroquial. Do lado esquerdo está uma das melhores lembranças do antigo concelho de Carapito, o Pelourinho Manuelino do século XVI. Do lado direito, vemos a igreja paroquial, provavelmente de origem românica, pelo formato da Porta dos Homens, mas com vários traços da época barroca. A imagem da padroeira, Nossa Senhora da Purificação, está em destaque num pedestal próprio desde o ano 2015. No centro da praça, junto à estrada, o chafariz está acompanhado do monumento aos 500 anos do Foral, desde 10 de maio de 2014. Mais acima, encontramos os tanques principais da aldeia, construídos em 1953-54. Não precisamos de andar mais do que 100 metros para chegar ao terreiro, outro dos pontos de encontro onde se destacam um cruzeiro, um pio e outro chafariz. Na carreira de cima, vemos o antigo Hospital de Carapito, agora recuperado. Na carreira de baixo, encontramos ainda vestígios da antiga capela de Santo António, datados do ano 1722. O nicho do santo está mais à frente, numa parede. Continuando o percurso, chegamos pouco depois a uma das partes mais antigas da aldeia, o outeiro. Na Bolobrica, para além do lugar de Nossa Senhora da Boa Viagem, encontramos mais uma fonte e um chafariz. No outro lado da aldeia, na zona conhecida por Arrabalde, há muito que florescem as habitações reconstruídas e igualmente cercadas pelos campos férteis. A fauna e a flora florescem ao longo destes lameiros, que com a abundância de água mantêm a cor verde que os caracteriza durante todo o ano. As poucas habitações existentes neste local, que há muito se encontram despidas de gente, criam belos cenários que nos relembram do verdadeiro significado do que é viver no campo. A corrente segue tão forte quanto possível,
mas mantém a transparência que a caracteriza. É aqui que se situa um dos monumentos megalíticos mais conhecidos e imponentes de toda a Península Ibérica e que domina completamente a paisagem, o Dolmen número 1 de Carapito. Ao fundo do lameiro do Moinho, vamos encontrar um espetáculo surpreendentemente diferente. A grande cascata revela-se perante os nossos olhos. No inverno, a água cai forte nas pedras e depois na pequena bacia a cerca de 5 metros de altura. Num olhar frontal, vemos em todo o seu esplendor 3 belas cascatas que depois se juntam num leito único que segue ligeiro a caminho das entreáguas. Da margem, a vista é soberba. Não é difícil dizer-se que este é um pequeno lugar encantado. Na zona do Santo, encontramos a Capela do Mártir São Sebastião, rodeada pelos característicos campos verdejantes. Passamos pelo lugar de Santa Eufêmia, bem no interior da aldeia, mas a paisagem campestre continua a sobressair. A Casa Paroquial é a residência oficial dos Parcos desde 1948, estando acompanhada do Centro de Dia desde 1993. A pouco mais de 100 metros estão a fonte e o tanque do Rego, estes bem próximos do centro da aldeia. É precisamente no centro que se situa a sede da Junta de Freguesia, escola primária nas décadas de 1930 a 1960 e paredes meias com a capela de Nossa Senhora do Rosário. Nascido na revolta, o rio Carapito chega altivo à lameira da Ribeira, compondo o quadro de pitoresco que aqui encontramos. Viver no campo é estar rodeado pela natureza. E é nestes campos verdejantes de perder de vista que os rebanhos vêm encontrar o alimento pelo qual tanto anseiam. Chegamos ao ponto mais alto da Serra do Pisco e do concelho de Guiar da Beira. Carapito surge agora mais distante, mas mesmo assim bem visível no vale verdejante. Aqui, a 990 metros acima do nível do mar, somos presenteados com uma das melhores vistas em 360 graus de toda a região. Em 2016, o Parque Eólico do Pisco passou a fazer companhia ao velho Talefe, que por força das muitas intempéries e trabalhos que já suportou, ainda espera por melhores dias. Carapito chegará tão longe quanto a audácia dos seus habitantes, que, como sabemos, parece ilimitada. Carapito é uma aldeia viva, sempre em movimento e em constante progresso.